Bom dia. Bom, esse aqui é o mesmo quadro de ontem, tá? Todas aquelas explicações que eu fiz, os exemplos estão aqui. E aí eu deixei, né, eu comentei que hoje eu faria a estrutura do H3O+, e do NH4+. Nesse caso, não são mais moléculas, são dois cátions. Como que eu faço a geometria desses dois cátions? Esse H3O+, é uma espécie que é obtida quando a gente solubiliza, ioniza um ácido em água. Então, vocês verão muitas vezes reações assim, que a gente vai estudar ainda as funções inorgânicas dos ácidos, as bases esse ano. Mas, por exemplo, HCl é um gás, aí na presença de água, a gente vai borbulhando esse gás na água, ele produz H+ aquoso, mais Cl- aquoso. Aquoso significa estar dissolvido em água, não significa que é líquido. Essa é uma maneira muito usual de se escrever uma reação de ionização. Ionização porque aqui tem uma ligação covalente, ó. E aí, quando eu coloquei esse ácido na água, a água quebrou esta ligação. E aí a gente tinha esse par de elétrons aqui, ó, compartilhado. Como o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, a nuvem eletrônica fica distorcida para o lado do cloro. E quando essa ligação química foi quebrada pela água, quem ficou com o par de elétrons foi o cloro. Então, ele tinha 7 elétrons, ficou com 8, formando Cl-. E o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Ele só tem um próton e um elétron. Se ele perdeu este elétron, com quantos elétrons ele ficou? Com 0. Isso aqui está errado. Isso aqui não existe. Só ficou um próton. Didaticamente, é muito interessante escrever assim. E no contexto da química, a gente escreve essa equação assim o tempo todo. Não tem problema escrever assim, desde que você entenda o que tem por trás disso daqui. Então, eu vou reescrever essa equação, ao invés de colocar a água em cima da setinha, eu vou colocar a água como reagente. Então, vai ficar HCl gasoso mais H2O líquido, produzindo H3O mais aquoso mais Cl-. Esse H3O+, nada mais é do que água ligado ao H+, H2H3O+. Essa é a equação correta, da forma como ela acontece. O destaque aqui, o que é novidade para a gente, é essa estrutura aqui. Então, vamos fazer a geometria de cada molécula aqui. HCl é hidrogênio, cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dois elétrons, 8 elétrons. Ao redor do cloro,
Eu tenho quantos átomos ligados? 1. E quantos pares isolados? 3 pares. Então, 1 mais 3 vai dar 4. Qual a geometria de estudo? Um tetraedro. E aí eu desenho um tetraedro. Cloro no centro. Hidrogênio, par de elétrons, par de elétrons, par de elétrons. Qual foi a geometria da molécula? Linear. Estou fazendo assim, completo, mas nem precisava. Toda molécula biatômica é linear. Não tem como eu unir 2 átomos e a molécula não ser linear. Não tem como formar ângulo, não tem como formar formas geométricas 3D. Então tem que ser linear. E aí, quando eu detalho, eu vejo que realmente é linear e como os pares de elétrons estão distribuídos ao redor. A molécula de água, nós também já fizemos ontem. O, H, H, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dois hidrogênios, mais 2 pares de elétrons ao redor do oxigênio. 4, geometria de estudo, tetraedro. Então, vou desenhar o tetraedro. O, H, H, par de elétrons, geometria angular, ângulo de 109 graus e 28 minutos. Cloro não tem geometria, não tem ligação química, né? É só um íon, ele tem um formato esférico, então. E aí restou o H3O+, que é o objetivo da aula de hoje. O que é o H3O+? É esta molécula de água que reagiu com o H+, que se ligou ao H+. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou desenhar a molécula de água. Ok. 2 elétrons. 2 elétrons. 8 elétrons. Quem é o átomo central? Oxigênio. Já está estável? Já completou o octeto? Sim. Tem pares isolados? Tem. Então, pode fazer dativa. E aí, o que aconteceu? Quando essa ligação aqui, ó, quebrar, quem vai ficar com o par de elétrons? É o cloro. Vai ficar Cl menos. E o hidrogênio? Vai ficar sem elétrons. O hidrogênio vai virar H+. E aí, como o hidrogênio não é estável, ele não pode ficar sem a sua eletrosfera, porque o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência, igual o gás nobre hélio. Aí a molécula de água
vem e faz uma dativa aqui. Ou seja, isso é tudo simultâneo. Na hora que o elétron sai do hidrogênio e vai para o cloro, a água vem e faz uma dativa no hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio, ao mesmo tempo que ele está cedendo um elétron para o cloro, a molécula de água vem e estabiliza o hidrogênio, formando uma dativa. E aí esse par de elétrons agora pertence ao oxigênio e ao hidrogênio. E agora este hidrogênio vai ficar com 2 elétrons. Antes da dativa, onde que a carga estava? No H+. Depois da ligação dativa, esses 3 hidrogênios e esse oxigênio estão todos interligados. Se eles estão todos interligados, essa carga não está mais no H+. Ela pertence agora à estrutura. Aí eu venho e coloco assim, entre colchete. O mais aqui. Ou na fórmula estrutural, O, H, H, dativa H, mais. Ou de uma forma mais simples ainda, H3O, mais. Por isso que não existe H+. Existe H3O+, H+ estabilizado pela molécula de água. Tanto é que a definição de ácido de Arrhenius é toda substância que, quando acrescentada em água, produz o cátion H3O+. Esse conceito de acidez, esse H+, só é liberado se o ácido for colocado em água. Quem confere acidez à solução não é o ácido, é o H3O+, gerado pelo ácido. HCl é neutro, é um gás, ele não é ácido. A sua acidez se manifesta quando ele é dissolvido em água. Se eu inalar esse gás, ele é volátil, se eu abrir um frasco de HCl, esse vapor de HCl se desprende, chega nas narinas, encontra água nas mucosas, reage, forma H3O+, e causa irritação nas narinas, no sistema respiratório todo. Dúvidas aqui? Não, professor. Oi, pode falar. Professor, você se importa de voltar rapidinho na parte que quebra a molécula? Que eu fiquei um pouquinho perdida, mas eu não sei se eu entendi, perfeitamente. Aqui está desenhado melhor. A eletronegatividade do cloro é 3. E a do hidrogênio é 2,1. Eletronegatividade, a tendência de atrair elétrons em uma ligação. Então, o hidrogênio tem 1 elétron, cloro tem 7, eles vão fazer uma ligação covalente, e aí o hidrogênio fica com 2 elétrons, e o cloro fica com 8 estáveis. Só que a nuvem eletrônica está distorcida para o lado do cloro, que é o elemento mais eletronegativo. Aqui, no cloreto, nós temos o polo, no cloro, nós temos o polo negativo da molécula, no hidrogênio, o polo positivo,
e a molécula está no estado gasoso. Quando eu borbulhar essa molécula em água, e a água também ela é polar, a água vai quebrar esta ligação. Qual ligação? HCl. Só que ao invés de quebrar aqui no meio, deixando um elétron para o hidrogênio e um elétron para o cloro, ou seja, nem o hidrogênio fica estável, porque ele vai ficar com um elétron, nem o cloro fica estável, porque vai ficar com 7. Nesta quebra, quem fica com o elétron é o cloro. Ele tinha 7, ficou com o elétron do hidrogênio 8. Cl menos 7 elétrons, mais um que ganhou do hidrogênio 8. E o H+, ficou sem nenhum elétron. E aí a molécula de água vem e estabiliza esse H+. Perfeito, perfeito. Obrigada. Agora deu para entender. Tá, joia. Pessoal, e um último exemplo aqui, que é o NH4+. O que acontece? Se a gente pegar a molécula de amônia, que é gasosa. Licença, professor. Oi? Só para Pode deixar falar. o senhor ciente, é que já são 9h45, mas pode continuar aí, é só Tá, para joia. avisar. É rapidinho, tá? Eu tô vendo aqui. Obrigado. Não, vai tranquilo, professor, a gente perdeu já 10 Não, minutos. eu tenho aula também. Só quando eu coloco NH3 em água, o produto aqui é NH4 mais aquoso mais OH menos aquoso. É uma base. O que é uma base? Toda substância que, quando acrescentada em água, produz o ânion hidroxila. Quem faz a solução ficar básica não é a amônia, não é soda cáustica, é a hidroxila produzida pela base dissolvida em água. Então, esta hidroxila OH- que faz o meio ficar básico. No caso da amônia sendo dissolvida em água, há a produção do NH4+. Bom, geometria da amônia eu já mostrei para vocês. É NH3, par de elétrons, piramidal trigonal. A geometria da água nós já vimos também, que é angular, O, H, H, par de elétrons e par de elétrons. E como que a geometria do NH3, do NH4+, é a molécula de amônia, N, H3, um, dois, três, quatro, 5. NH3, estável. 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. E aí, vai ter um H+ aqui. E aí, este átomo central que já está estável, faz uma dativa para o H+, que estava sem elétrons, formando NH4+. Quando essa ligação se forma, essa carga positiva se redistribui. Então, eu coloco essa estrutura aqui entre colchete e coloco essa carga positiva aqui.
De onde que veio esse H+? Estou olhando para a reação aqui, não tem H+ em lugar nenhum. Esse meio não é aquoso? Não estou borbulhando amônia em água? Então, a água sofre um fenômeno chamado de autoionização. A água líquida, por si só, produz H+, mais OH menos. Então, o meio é aquoso. Eu tenho um copo com água. O que acontece nesse copo com água? A água se ioniza, produzindo H+, e OH menos. Quantidade de H+ é igual a quantidade de OH menos, porque a proporção é de 1 para 1. Se H+ é igual a OH menos em termos de quantidade, em termos de concentração, o meio é neutro. Então, a água líquida é neutra. Só que aí eu venho aqui nessa água e borbulho amônia. Quando eu borbulho amônia, esse NH3 vem e se liga ao H+, formando NH4+. Ou seja, o H+ se liga à amônia, formando NH4+. Se a amônia está consumindo o H+, o que está sobrando? Hidroxila. Se está sobrando hidroxila, o meio fica básico. A água era neutra, porque a concentração de H+ era igual a de hidroxila. Quando eu coloco amônia, a amônia vem e rouba, vem e se liga ao H+, e transforma o H+ em NH4+. Se o H+ está sendo consumido pela amônia, quem que está sobrando no meio aquoso? Hidroxila. Se tem mais hidroxila do que H+, o meio fica básico. Por isso que a amônia tem caráter básico. Aí eu acabei não escrevendo. Ao redor do N, nós temos quantos átomos? 3, certo? Algum par isolado... Desculpa. Ao redor do N, nós temos 4 átomos. Tem algum par isolado? Não. Então, a geometria de estudo é 4 mais 0. Geometria de estudo é um tetraedro. E aí, eu desenho o tetraedro. N, H4, mais geometria tetraédrica. E no exemplo de cima, quantos átomos ligados diretamente ao oxigênio? 3 átomos. Mais um par isolado. Então, vai ficar 3 mais 1. Eu também vou estudar a molécula, o cátion, né, dentro de um tetraedro. Então, vai ficar assim. O, H, H, dativa, H. Par de
elétrons. Carga positiva. Observem que ficou uma pirâmide trigonal. Então, a geometria deste cátion é piramidal trigonal. Professor, Oi? me tira uma dúvida lá no negócio. Você pediu, então, para desenhar o H3O+, certo? É porque eu não Isso. entendi por que você não tinha colocado o CL embaixo o HO, ou H, não lembro. Agora eu esqueci. É porque eu não tinha entendido porque no de baixo você não tinha colocado a hidroxila, que você tinha colocado à parte. Mas eu acho que é porque você só pediu o primeiro, né? O objetivo aqui é desenhar a estrutura do H3O+. O restante foi complemento, tá? Entendi. O objetivo E na principal segunda? aqui, porque as outras estruturas nós já fizemos ontem, né? A água, HCl, a gente aprendeu a fazer ontem. Na segunda, o principal objetivo é a É o estrutura NE. do NH4+. Entendi. Por que que ficou com o mais do lado dos colchetes? Porque é uma molécula de amônia, Uhum, é neutra, certo? sim. Que se ligou a um H+. Ou seja, eu tenho amônia, que é neutra, Aham, e ela vai se ligar ao H+. Quando fizer a dativa aqui, formou um vínculo, certo? certo. Isso tudo ficou interligado. Então, o mais não está mais aqui. Tá na molécula Eles, toda. da molécula toda. Entendi. Beleza. É porque eu pensava que a Você, partir do momento que desenhava, não precisava colocar mais isso. não, continua lá, senão é uma molécula e não um cátion. Entendi. Você está neutra. Aí você vem e segura uma esfera que tem carga mais 50. A carga estava na esfera. Quando você segurou a esfera, a carga não está mais na esfera. A carga se redistribuiu para o conjunto todo. Entendi. Ok? Beleza. Aham. Pessoal, informes. Coisa rápida. Moodle voltou. Ele estava morto hoje. Coloquei fórum de dúvidas para geometria molecular. Coloquei a aula síncrona de ontem. E a de hoje já está aqui, ó. É só eu jogar o link agora, depois do almoço. Então, já vai ter as duas aulas aqui, tá? De geometria molecular. Coloquei a lista de exercícios para download. E aqui o envio da lista de exercício. Então, a lista é essa daqui, tá? Vale 7 pontos. Tem as orientações. O prazo é dia 14, é quinta da próxima semana. Tem 9 dias até lá. Pessoal, não vai ter como estender esse prazo, tá? Já está no fim do semestre mesmo. E aí é o mesmo esquema que a gente está fazendo aqui na aula. Botei aqui a geometria de estudo, as formas geométricas, não é o exercício ainda. Para quem tem dificuldade em desenhar o tetraedro, o octaedro, só olhar a figura aqui e replicar, tá? E desenhar. E coloquei aqui um exemplo, fórmula molecular CH4, fórmula de Lewis,
Geometria de estudo, 4 mais 0. Qual é a geometria de estudo? Linha, triângulo, tetraedro, bipirâmide trigonal, octaedro. Qual dessas 5? Se a soma deu 4, é o tetraedro. Desenho o tetraedro de uma cor mais clarinha, tipo eu estou fazendo de amarelo aqui, e coloco a molécula dentro e o ângulo de ligação. Desenhei a molécula aqui dentro, eu classifico a sua geometria molecular, que pode ser linear, angular, trigonal plana, trigonal piramidal, tetraédrica, bipiramidal trigonal ou octaédrica. Uma dessas geometrias. Neste caso, como todos os vértices foram ocupados por hidrogênio, a geometria é tetraédrica. E aí, o que eu fiz desta linha aqui, vocês farão aqui na tabela. Então, é a mesma tabela aqui de cima. A maior parte dos exemplos eu já fiz hoje e ontem. Então, está aqui CS2, tem as fórmulas moleculares, e aí vocês vão completar a tabela, e aí tem 12 linhas dessa daqui para vocês fazerem. Ó, 3, 6, 9 e 12, tá? Quem tiver possibilidade de imprimir e fazer aqui na própria tabela, ótimo. Quem não tiver também, sem problema, é só fazer organizadinho numa folha avulsa. Tá joia? Ah, estou muito sem tempo. Próxima segunda-feira, no horário de aula, vocês podem fazer, tudo bem? Espero muito que seja nosso último encontro do semestre, porque já o Lucas já passou da hora de nascer, e amanhã vai ter que induzir o parto. Então, a semana que vem ele tem que nascer, nem que tem que fazer cesárea. Já passou de todos os limites, tá? A gente estava falando, a gente estava conversando no grupo que quando o senhor falou que ia. A gente achou que era o Lucas. Aí eu falei assim, não, gente, hoje no Stories do Ediane, acho que foi ontem e ainda nada tinha acontecido. Tá barrigudona. Eu acho que já tinha nascido. Professor, não sei se você sabe, mas na sua Não família diz. tem você, sua esposa, o seu filho que tá chegando, seu filho mais novinho, a Luma também, que tá todos os dias vigiando pra ver se ele já nasceu já. Não, pode deixar. Cara, a Luma e aviso. mano, os stories da mulher do Baioco é o meu primeiro nos recomendados. Pode deixar, Não, eu aviso vocês, tá? Falou em bebê, a Luma já atiça o FBI, entendeu? Ela descobre tudo, é incrível. É incrível mesmo. Eu só vou encerrar, tá? Eu tenho que ir para outra aula. Então, olha só. Tá tudo aqui, tá? A lista tá aqui. No Moodle tem todo o material, tá? Tem as aulas. Tem a lista de exercício. Tem o local de envio aqui. Tem o fórum de dúvidas, se vocês precisarem. A lista de exercícios de tabela periódica e ligações químicas está aqui, né? O envio é até amanhã. Então, vocês terminando essa lista, vocês praticamente ficam quitados com a disciplina de química. E aí vocês terão, digamos, se vocês me enviarem a lista amanhã, de tabela periódica e ligações químicas, vocês terão mais uma semana, 8 dias para fazer essa lista. Ela é rapidinho de fazer. Professor, se vocês quiserem fazer na próxima segunda, no horário de aula, vocês podem usar esse horário, que são 3 aulas, para fazer a lista toda. Ah, pode? Joia? Que bom. Então, eu não estarei na aula segunda, tá? Ah, tá, valeu. Esse é o nosso último encontro. E na outra semana já acabou o semestre, né? Aleluia. Tá? Aleluia. Aleluia, glória Pessoal, a Deus. férias, depois eu mando o calendário para vocês. Acadêmico. Não tava aguentando mais. Tá joia? Tá, professor, só uma dúvida. A autoavaliação vai ser quando? Eu vou colocar em breve. Mas vai Tá ser... Pode ser nessa semana aí, do dia 14. Beleza, entendi. Eu vou deixar essa semana aí toda. Do dia 12, 11, né? Até de segunda a sexta que vem. Beleza, tá bom. Tá? É rapidinho, são 4 perguntas. Com 5, 10 minutos, você entra no sistema, responde e já sai a nota. Entendi, valeu.
Tá joia? Abração, pessoal. Beleza, Abraço, pessoal. Qualquer professor. coisa, entra em contato, tá? Professor. Tchau, tchau. Um abraço. Adeus. Tchau, pessoal. Caraca, velho. Nossa, você gosta de imitar, hein? Tchau. Tchau, tchau.